Pessoal, horas atrás, a Fox News americana, ela divulgou uma matéria dizendo que está acontecendo um possível golpe em curso lá no Irã, onde o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, ele está sofrendo um isolamento forçado e com as suas funções como presidente, como executivo do país, sendo abafada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é a guarda de elite de quem? Do líder supremo do Irã, que é Mojtaba Khamenei, o filho de Ali Khamenei, que foi morto nos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Isso é muito grave, pessoal, porque nesse momento o Irã ele está passando por uma situação de crise econômica, crise política e também de liderança, claro. Muitos foram mortos, muitos líderes políticos, muitos líderes do judiciário, da política, religiosa, foram eliminados com os ataques americanos e israelenses. Só que agora, esse isolamento e retirar as funções de um presidente não vai melhorar, só vai piorar. Só que mostra muita coisa que a gente vai discutir nesse momento, nesse vídeo de agora. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, criei esse novo canal, esse novo projeto, para tratarmos sobre geopolítica com um pouco ali de abordagem também militar. E para quem não sabe, eu sou fundador do Área Militar, onde postamos vídeos sobre militarismo, defesa, geopolítica, os principais acontecimentos. Só que nesse canal peço gentilmente para você se inscrever, ativar o sino de notificação para ajudar esse novo projeto. Curta o vídeo e compartilhe para que a plataforma entenda que este canal é relevante e assim possamos dar continuidade, com esse crescimento, tá? E a Guarda Revolucionária, pessoal, através, né, de matéria divulgada recentemente pela Fox News americana, disse que está controlando as funções do presidente Massoud Pezeshkian, que, é claro, não foi empossado ali para que isso acontecesse, pelo contrário, ele tomou posse lá em 2024 com a finalidade de tornar o país com uma liderança, manter, né, a sua liderança forte, mas também abrir diálogo com o Ocidente, principalmente. E para quem não sabe, a Guarda Revolucionária Islâmica é um ramo das Forças Armadas, o ramo elite, né, da elite das Forças Armadas iraniana. E ela bloqueou simplesmente as funções do presidente Massoud Pezeshkian, que subiu ao cargo lá em 2024, quando Ebrahim Raisi foi morto, ou ele morreu, né, através de um acidente de helicóptero no país. Porém, pessoal, por que que esse bloqueio, esse isolamento do presidente iraniano é muito grave e nos mostra muita coisa acontecendo nesse momento no país? É grave porque o presidente do país, ele está acima, né, dessas funções, executivas, essas funções estatais, as funções civis do país. Ele quem organiza, ele quem administra essa maquinaria de governo. Porém, ele fica abaixo de quem? Do líder supremo, que nesse caso, nada mais e nada menos que Mojtaba Khamenei, que é o filho de Ali Khamenei, que foi morto, em 28 de fevereiro. Aqui vem então uma situação incomum que está acontecendo. O próprio isolamento ou possivelmente um golpe em curso contra Pezeshkian só pode ter vindo de um só destino, de uma só ordem, que nada mais que o próprio líder supremo, Mojtaba Khamenei. Porque quem detém o poder, de fato, do Irã não é Massoud Pezeshkian, que é o presidente iraniano, não são as lideranças do judiciário, do parlamento do país, pelo contrário, mas quem dita as regras, quem é o líder de tudo, por isso que o próprio nome já diz, líder supremo da República Islâmica do Irã. O líder supremo Mojtaba Khamenei, que é o líder religioso, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ele quem dita as regras, ele quem está acima do presidente
do país, Massoud Pezeshkian, está acima do judiciário, está acima do parlamento iraniano, está acima dos conselhos ou do conselho dos guardiões e está acima das forças armadas como comandante em chefe. Ele é responsável pelo exército, do Irã, ele é responsável pela polícia, inclusive a polícia repressiva do Irã. Ele também é responsável por aquela polícia da moratória e, tem a função de, executar ordens de censura, de prisões de opositores no país, de jornalistas, de fechar algumas emissoras, enfim, ele tem esse poder sobre essas unidades militares ou unidades de segurança. E, principalmente, ele é responsável pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que também é um ramo das Forças Armadas, que é responsável diretamente pelas forças Basij e também pela Força Quds, que é um braço de elite, 2 braços de elites, tá? Só que o Força Quds, ela está ainda mais intrínseca com o líder supremo. É, por exemplo, como se fosse a SS lá da época de Adolf Hitler, o Führer, na época da Alemanha nazista. Então ela tem esse puxadinho das Forças Armadas pela Guarda Revolucionária, só que ela está diretamente ligada com a liderança do líder supremo. Então, neste momento, o presidente do Irã e o próprio líder supremo, Mojtaba Khamenei, eles chegaram a um impasse político muito perigoso, que está fazendo com que um desses indivíduos, no caso Massoud, está sendo boicotado, está sendo ali censurado entre aspas, porque ele está perdendo as suas funções como executivo, como presidente que foi ele nomeado pelo parlamento iraniano. Então as tensões estão cada vez mais, elevadas nessa administração, por parte de Massoud, porque ele não está tendo uma governabilidade direta, uma governabilidade clara dentro do país, e a liderança militar, ela está se aprofundando cada vez mais com a figura de Mojtaba Khamenei. Então, eh, foi a ordem do líder supremo que está enfraquecendo o Pezeshkian. E dias atrás, Pezeshkian tentou nomear um novo ministro de inteligência, só que fracassou, porque houve uma ordem interna vinda dentro da Guarda Revolucionária, possivelmente de Mojtaba Khamenei, que não aparece em público, porém, ele dá ordens para os seus assessores, pessoas mais próximas, para que a Guarda Revolucionária boicotasse essa nomeação do ministro da Inteligência por parte de Pezeshkian. E quem era esse ministro? Hamad Vaid, que é uma figura já conhecida, porém que não é de confiança atualmente do líder supremo Mojtaba Khamenei. Então isso nos mostra muitas coisas em andamento, desconfiança plena entre a liderança de Massoud, presidente do Irã, a falta de ordem interna de um país que está praticamente à deriva em todos os ramos possíveis após o início da guerra, que começou no ano passado, na Guerra dos 12 Dias, e agora se aprofundou nessa guerra neste momento, que não está tendo negociações até o momento em que esse vídeo está sendo produzido aqui para vocês, porque o Donald Trump emitiu uma declaração falando que vai estender esse acordo a pedido das autoridades do Paquistão. Ainda não temos os dias de extensão desse acordo de cessar-fogo, que foi estendido, porém que, na verdade, ah, o Donald Trump ele vai se preparando ainda mais, com forças militares se aproximando ainda mais do Oriente Médio, e inclusive está para chegar o porta-aviões USS George H.W. Bush, nas regiões ali do CENTCOM, Comando Central Americano, dando mais poder de dissuasão de Donald Trump. Há uma outra questão também, em que Massoud ele é visto como um político mais moderador, e isso faz com que ele seja o quê? Uma pessoa, muito buscada, por lideranças até então, que não tinham uma boa relação com o Irã, como nações do Ocidente. O próprio Emmanuel Macron ligou para ele, dias atrás, para falar sobre as questões
em curso sobre o acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, uma possibilidade desses ânimos se reduzirem, melhorarem. Então, ele é o moderador que está se aproximando, que estava, né, se aproximando do Ocidente para diálogo, não para baixar a cabeça, vamos dizer assim. Só que essa reaproximação, ela já acontecia muito antes da sua nomeação, porque ele era um cara que já dialogava, e isso incomoda. E isso incomodou, os mais linha duras ali da liderança, ou pelo menos do alto escalão, do Irã, principalmente ligados ao líder supremo do país, e esses ataques que aconteceram recentemente podem ter, sem dúvida, enfraquecido consideravelmente a imagem de Massoud Pezeshkian como uma figura que não impediu a morte, por exemplo, do Ali Khamenei, pai de Mojtaba Khamenei. Só que a gente precisa entender também que ele não controla de fato as Forças Armadas. E quem é o comandante em chefe, é claro que é o próprio líder supremo, que no caso era Ali Khamenei, que não conseguiu impedir a própria morte, que, segundo eles, morreu como mártir, né. Então por isso o Massoud ele pode ter surgido agora como uma figura sem confiança internamente, no alto comando militar da Guarda Revolucionária, e isso alimentou ainda mais os assessores e também Mojtaba, que emitiu essa ordem para enfraquecer a liderança de Pezeshkian e retirar as suas funções aos poucos. E claramente isso é um movimento de golpe em curso que pode, no futuro, nos próximos dias, derrubar Massoud, que não vai aguentar essa pressão, que pode pular fora, ou a sua liderança ela vai ser mais enfraquecida, porém ele vai permanecer no cargo para não demonstrar fraqueza para os seus adversários, como os americanos. Então agora tudo se torna um pouco mais difícil nessas negociações, que devem ficar ainda mais difíceis também, pois o Irã começa agora a ser mais confrontador, porque quem está assumindo as determinações diretas dessas negociações, tanto dos objetivos, reivindicações, demandas totais, não vem somente, ah, não tem essa mistura, na verdade, da liderança do executivo do presidente Massoud e dos seus assessores. Agora vem diretamente somente da liderança do líder supremo, Mojtaba Khamenei. Então isso é muito perigoso, porque passa por um crivo da Guarda Revolucionária. Então as determinações finais ficam a critério da Guarda Revolucionária do Irã. Então as negociações ficam ainda mais difíceis. Mas também o novo líder pode estar, que no caso Mojtaba Khamenei, pode estar buscando, mudar todas essas figuras do alto escalão, como uma espécie de desconfiança mútua, uma desconfiança de tudo que aconteceu no ano passado e do que aconteceu agora, as questões de vazamento de informações que estão sempre chegando no Ocidente e de pessoas envolvidas ali com, do sua alta cúpula com Israel. Porque os ataques que aconteceram de Israel sempre atingiram autoridades importantes. Então, alguém está delatando, alguém está vazando essas informações. Então, isso pesa também muito na conta ali das decisões do líder supremo Khamenei. E vamos acompanhar tudo o que está acontecendo lá no Oriente Médio, todos esses desfechos que são muito sérios, essas negociações que não acontecem para pôr um fim de fato nessa guerra, e você vai acompanhar tudo aqui no canal. Eu agradeço muito a sua presença. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.